Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos as soluções das questões que compuseram a prova 3 do curso de Mecânica dos Sólidos 2, ministrado no segundo semestre de 2021. Assim, na sequência desse vídeo nós apresentaremos os enunciados das questões e em seguida as resoluções. Essa prova foi composta por duas questões, sendo que a primeira delas possui o seguinte enunciado. O pórtico plano isostático, ilustrado na figura abaixo, está engastado no ponto A, sendo submetido a uma carga distribuída ao longo da barra AB. As duas forças concentradas nos pontos B e C, além de um momento concentrado no ponto C. Sabendo que as barras que compõem este pórtico possuem EI, que é o parâmetro de rigidez da flexão, igual a 420.000 kN vezes metro quadrado, e EA, que é o parâmetro de rigidez, as solicitações axiais, igual a 20 milhões kN, utilize o PTV, ou o princípio dos trabalhos virtuais, e determine. Letra A, o deslocamento vertical no ponto C, que é a extremidade livre aqui, e em seguida a rotação no ponto C. Para a solução dessa questão, utilize a tabela de integrais do PTV que está contida em anexo à folha de questões. E, além disso, considere apenas as contribuições associadas à força normal e ao momento fretor. Então, isso indica que as contribuições devidas à força cortante podem ser desprezadas nessa solução. Então, utilizando a estratégia que o PTV prevê e que nós discutimos anteriormente no curso, nós temos que primeiro resolver o problema real, sendo que o problema real é este que se apresenta aí na tela para a gente, que é esse pórtico plano de duas barras com 3 carregamentos concentrados e um carregamento distribuído. E na sequência nós devemos resolver 2 problemas virtuais. Então a letra A corresponde a um problema virtual associado ao deslocamento vertical do ponto C, então nós deveremos aplicar uma força concentrada unitária no ponto C, E em seguida, no segundo problema virtual, pede a rotação no ponto C, então nós deveremos aplicar um momento unitário no ponto C. Tá? E aí, em seguida, o que nós fazemos é o cruzamento dos diagramas de esforços solicitantes associados ao problema real e a cada um dos problemas virtuais, e para isso a gente utiliza a tabela de integrais fornecida junto com a folha de questões. Então, o primeiro passo para a resolução do problema é a solução do problema real, ou seja, vamos determinar os diagramas de esforços solicitantes para o problema real. Então, o problema real ele está apresentado aqui, ou seja, ele é um pórtico de duas barras, pórtico que possui 3 nós, os nós A, B e C, sendo que ele é engastado no ponto A, submetido a uma carga de 5 kN aplicada no ponto B, e no ponto C é solicitado aqui por uma carga concentrada de 4 kN e a um momento concentrado de 3 kN vezes metro. Tá? Além disso, temos essa força distribuída aqui de forma paralela ao eixo da barra, a barra B, que vai causar para a gente uma variação linear de força normal ao longo dessa barra. Então, o primeiro passo para a solução desse problema, já que ele é isostático, é um dado do enunciado do problema, é que a gente deve construir o diagrama de corpo livre, no qual nós substituímos as condições de vinculação por reações de apoio equivalentes aos graus de liberdade vinculados. Então, aqui no caso do engaste, o engaste ele impede, no caso plano, aí, que os deslocamentos nas direções horizontal e vertical e, além disso, giro no plano, que contém as barras do pórtico, sejam nulas. Então, como nós temos esses 3 graus de liberdade, temos que inserir 2 forças reativas associadas aos deslocamentos impedidos e também um momento associado ao giro impedido. Então isso faz com que apareçam aqui no engaste um Fx, um Fy e também um momento que eu estou chamando de M. Dessa forma, o que nós devemos fazer é impor as condições de equilíbrio de corpo rígido sobre esse probleminha aqui. Então se nós fizermos somatória de forças em x, então teremos o nosso Fx menos essa força de 4 igual a 0. Então isso permite que a gente conclua que o Fx vale 4. Somatória de forças em y igual a 0, teremos o próprio Fy menos a força equivalente associada a esse carregamento distribuído aqui, de 2 kN por metro. Então basta que eu multiplique o 2, que é a intensidade do carregamento uniformemente distribuído, vezes 3, que é o comprimento no qual ele está distribuído, menos essa força de 5 concentrada no ponto B. Tá? Isso aí tem que ser 0, então fazendo a continha aqui a gente descobre que o Fy é 11 kN.
E quando a gente faz aqui a somatória de momentos em relação ao ponto A igual a zero, então nós teremos, né, o próprio momento de 3, tá, que ele é um momento, né, nesse caso positivo, já que o vetor momento está apontando aqui para fora do plano da tela, mais o momento associado a esse carregamento concentrado de 4 kN, então teremos 4 vezes 3, que é o bracinho de alavanca, né, e esse cara também gera um momento fletor positivo, né, já que o vetor momento está apontando aqui para fora do plano da tela, e mais esse momento reativo M igual a zero, tá? Que também eu arbitrei ele como sendo positivo aqui para a solução do problema. Fazendo essa conta, a gente descobre que o momento reativo aqui, o M, ele tem que ser igual a menos kilonewtons vezes metro, menos 15 kilonewtons vezes metro. Então, o sinal negativo que aparece aqui apenas indica, né, que o sentido que eu arbitrei aqui para a imposição do equilíbrio, de fato, não é este, mas o sentido oposto, né? Então, esse momento aqui tem que estar atuando, né, de tal maneira que o vetor momento associado a ele está entrando no plano da tela e não saindo como eu arbitrei aqui. Tá? Com base, né, na determinação das reações de apoio, podemos passar para o equilíbrio barra por barra, né, que é a parte tranquila, onde nós devemos também, né, conhecidas as ações nas extremidades das barras, aí a gente traça os diagramas de forma fácil. Então, para isso, ó, a gente isola cada uma das barras do pórtico. Então, vou isolar a barra AB, onde, né, surgirão na extremidade inferior as reações de apoio que nós acabamos de determinar. E aqui, né, eu já coloquei a força o momento, né, de 15, que é o momento reativo já no sentido correto, né, dele, então por isso que ele aparece mais aqui. Na extremidade oposta surgirão os esforços solicitantes, né, um cortante, uma normal e um momento. Para a barra BC, da mesma maneira, né, ó, temos as ações de momento de 3 e uma força horizontal de 4 atuantes na extremidade C, enquanto que na extremidade B surgirão, né, também, né, força normal, força cortante e também um momento fletor. Sobre o nó B, né, ó, esse ponto B que está aqui, ó, ele não pertence nem à barra AB e nem à barra BC, né, ele faz a conexão das duas barras, por isso que ele é um nó isolado. E essa força de 5, da mesma maneira, né, ela não está aplicada nem na barra BC, nem na barra B. Ela está aplicada no encontro de ambas. Então, por isso, né, que essa forcinha aqui ela está aplicada sobre o nó B e não diretamente sobre cada uma das barras. Né? Então, para a gente levar em conta a influência dessa carga de 5, nós devemos, né, fazer o equilíbrio nodal, o equilíbrio daquele nó, para ver se o equilíbrio de corpo rígido, né, é atendido também naquela localização. Para isso, né, ó, para que a gente faça essa verificação, nós devemos aplicar, né, a terceira lei de Newton, ou, né, ação e reação basicamente, na qual nós tomamos as ações atuantes nas extremidades das duas barras e reaplicamos sobre o nó, obviamente com sentido contrário. Né? Então, nesse caso aqui, o NAB, que eu arbitrei como sendo vertical, atuando de cima para baixo, então sobre o nó ele tem que ser vertical, mas atuando de baixo para cima. O cortante VAB, que eu arbitrei ele atuando na horizontal da direita para a esquerda, então sobre o nó ele tem que estar na horizontal atuando da esquerda para a direita. O momento é a mesma coisa, né? Eu assumi que o MAB é um momento positivo, então se eu assumir isso com relação à extremidade da barra, sobre o nó ele tem que estar no sentido oposto, né? Ou seja, vetor momento negativo. E a mesma coisa, né, para as ações na extremidade B da barra BC. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora é impor o equilíbrio, né, sobre cada uma dessas duas barras, isoladamente, que está apresentado aqui, e depois a gente verifica se o equilíbrio nodal ele é atendido. Tá? Essa é a estratégia simples. Então, ó, sobre a barra AB, se nós fizermos, né, a somatória de forças em x igual a zero, então a gente conclui que facilmente aqui, né, que o VAB tem que ser igual a 4 kN para que exista o equilíbrio. Somatória de forças em y é igual a zero, então eu vou ter, ó, 11, né, ó, depois menos a força resultante dessa carga distribuída, que é 2 vezes 3, tá? Menos, né, o NAB. Então, quando eu faço 11 menos 6, isso dá 5, né? Então, 5 menos NAB, então o NAB ele vale 5 kN. Depois, com relação ao momento, né, ó, então a gente faz a continha. Né? Então, nós teremos aqui o MAB, que é positivo, mais, né, ó, 4 vezes 3, que é 12, e menos o 15. Tá? Então, quando a gente faz essa continha aqui, a gente descobre que o nosso MAB ele vale 3 kN vezes metro. Para a barrinha BC, mesma história, né? Somatória de forças em x igual a zero, então eu vou ter NBC
menos 4 igual a zero, então NBC vale 4. Somatória de forças em Y é igual a zero, eu só tenho o VBC aqui, então por isso que o VBC é zero. E a somatória de momentos, né, em relação ao ponto B igual a zero, então nós teremos basicamente o 3, né, só tem um momento de 3 atuante aqui, então eu vou ter, né, mais 3 menos MBC igual a zero, nosso MBC vale 3 kN vezes metro, tá bom? Então, com base nessa determinação das ações nas extremidades das barras, então a gente verifica agora o equilíbrio nodal. Então vamos fazer aqui a somatória de forças em x igual a zero. Então dessa maneira eu vou ter, ó, o VAB menos o NBC tem que ser zero. Então eu vou ter aqui, ó, VAB 4 menos o NBC 4, zero. Ok. Somatória de forças em y igual a zero. Então eu vou ter o NAB, que vale 5, menos o VBC, zero, né? Então 5, menos a força concentrada aqui, ó. Então 5 menos 5, 0, equilíbrio atendido. E os momentos, né, ó, MAB, eles deve ser igual ao MBC para que exista equilíbrio. E isso a gente verifica aqui, ó, os dois são iguais a 3. Tá bom? Então, feita essa verificação, então a gente pode passar para o traçado dos diagramas de esforços solicitantes. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou até repetindo aqui, ó, do lado direito, aquele equilíbrio barra por barra, né, só para que a gente tenha em mente, claro, quais são as ações, os carregamentos atuantes em cada uma das barras, para que a gente possa, né, ó, resolver o traçado dos diagramas aqui do lado esquerdo. Então, com relação à barra AB, que é essa aqui, né, ó, então a gente verifica claramente, né, que nós temos uma carga uniformemente distribuída, atuante na direção paralela ao eixo da barra. Então isso vai fazer com que, pelas relações diferenciais, né, onde nós temos o nosso dN de x dx é igual ao menos P de x, onde P de x é a intensidade do carregamento distribuído. Então se esse cara é constante, né, se o nosso P de x ele é constante, então claramente a gente verifica, né, que a nossa função n de x, né, que eu devo derivar para obter esse constante, ela tem que ser linear. Então, a nossa força normal ela possui uma variação linear, sendo, né, uma compressão de 11 aqui na extremidade inferior e uma outra compressão de 5 na extremidade superior. Né? Então, como temos compressão em ambas as extremidades, então o nosso diagrama é esse, né, negativo, porque é a compressão. No caso do cortante, ó, nós não temos, né, forças distribuídas perpendiculares ao eixo da barra, então isso, né, pelas relações diferenciais, né, do dV de x dx é igual ao menos Q de x, onde Q de x é esse carregamento distribuído perpendicular ao eixo da barra. Né? Se o Q de x é zero, então isso permite que a gente conclua, né, que o V de x ele é um constante. Né? Porque se eu derivar esse V de x aí, sendo constante, nós chegaremos num zero. Né? E nesse caso, o nosso Q de x ele é zero. Então, nessa situação, o nosso cortante ele é constante, né? Aí a gente verifica que o VAB ele é igual a 4. Né? De fato isso acontece. Pela nossa convenção, né, de força cortante, se as forças cortantes atuantes nas extremidades da barra tenderem a fazer a barrinha girar no sentido anti-horário, isso para a gente é negativo. E se a força tender a fazer a barrinha girar no sentido horário, isso é positivo. Nesse caso, a gente observa claramente aqui, ó, que tanto essa força de 4 quanto essa força de VAB, aqui, que vale igual a 4 também, elas tendem a fazer a barrinha girar no sentido anti-horário. O que na nossa convenção isso é negativo, então por isso que aparece um cortante de menos 4 aqui. Tá? A terceira relação diferencial associa o cortante ao momento fletor. Né? Então o nosso dm de x dx é igual ao v de x. Então se o nosso v de x ele é constante, consequentemente o nosso momento ele tem variação linear. Né? Porque se eu derivar, né, se o meu m de x ele é uma variação linear, eu derivando ele eu obtenho um constante. Né? Então se o nosso cortante ele é constante, então o nosso momento tem variação linear. Né? O que nós observamos aqui, né? Já que na extremidade inferior nós temos um momento de 15 e na extremidade superior temos um momento de igual a 3. E aqui na nossa convenção, né, de traçado de diagramas de esforços solicitantes, nós sempre traçamos o diagrama de momento na porção tracionada da barra. Então, ó, na porção superior, você pode utilizar o seu dedo para verificar isso. Né? Você aplica sobre a extremidade livre, né, o momento fletor atuante, aí você vê, ó, qual é a porção do seu dedo que estica e qual é a porção do seu dedo que encolhe, né, ou comprime. Nesse caso aqui, a gente verifica claramente, né, que aplicando sobre a extremidade superior aquele momento de 3, nós percebemos que é a extremidade direita da barra que está sendo alongada. Tá bom? Com relação à extremidade inferior, você pode fazer a mesma análise. Né? Você coloca o seu dedo aqui com a extremidade livre, né, e aplica sobre ele, né, o momento ali de 15. Então você vai verificar que é a extremidade aqui da direita que está sendo tracionada também, né, está sendo alongado. Então nesse caso, como a variação ela é linear, então temos 15 embaixo, 3 em cima.
ambas, né, tracionam a porção direita da barra, então aqui temos configurado o nosso diagrama de momento fletor. Para a barra BC, nós utilizamos as mesmas relações diferenciais, né, fazemos a mesma análise. Nesse caso é até mais simples porque não temos carregamentos distribuídos, né? Então, no caso da força normal, né, nós verificamos claramente que o NBC é igual a 4, então o valor, né, de força normal constante, né, de compressão é igual a 4, então por isso temos o diagrama com esta configuração. A força cortante, né, ela vale 0, porque na extremidade livre aqui não tem nenhuma força perpendicular ao eixo da barra, enquanto que na extremidade B, né, está conectada ao restante do pórtico, o nosso VBC vale 0, então o cortante vale 0. Com relação ao momento, né, se o nosso cortante ele é 0, então o nosso momento ele é constante, né, porque se eu derivar um constante eu obtenho o 0. Certo? Como a gente já viu, inclusive, anteriormente no curso, né, na parte inicial do curso de Mecânica dos Sólidos 1, a gente viu essas relações diferenciais. Então aqui o nosso momento ele é constante, né, e aqui a gente vê claramente, né, que isso acontece. Né, temos 3 na extremidade livre e 3 também na extremidade de continuidade da barra com o restante do pórtico. Tá? Ambos iguais a 3. Nesse caso, né, a barra está sendo tracionada em sua porção inferior, né, para isso de novo, né, usa o seu dedo para, se você tiver dúvidas, né, sobre a atuação do momento, né, o efeito que ele causa na estrutura, usa o seu dedo para você verificar se a porção tracionada está sendo a inferior ou a superior. Né. Então, nesse caso, a gente vê claramente que a porção tracionada ela é a inferior igual a 3. Tá? Então, com isso, a gente consegue determinar, né, os diagramas de esforços solicitantes para o problema real. Né? Então, isso aqui está concluído. Né? Então, o que nós temos que fazer na sequência é determinar os diagramas de esforços solicitantes para os dois problemas virtuais e aí utilizar, né, aquela tabela integral para que a gente faça o cruzamento dos diagramas e obtenha a resposta. Tá bom? Na sequência da resolução, eu vou apesar de estar tudo escrito aqui, eu vou passar um pouquinho mais rápido, né, porque o procedimento se repete só mudando o carregamento. Né, então, nós utilizaremos as mesmas relações diferenciais, mas a estratégia de solução é a mesma. Tá bom? Na letra A, o problema pede que a gente determine o deslocamento vertical do ponto C. Né, então, para isso, o que queremos, né, o deslocamento vertical naquele ponto, temos que aplicar, né, uma força unitária concentrada naquele ponto. Tá bem? Então, para isso, a estratégia é a mesma. Né? O problema que nós deveremos resolver é este. Né? Este é o problema virtual. Então, em cima disso, né, construímos o diagrama de corpo livre, no qual substituímos as condições de vinculação por reações de apoio equivalentes. E aí impomos, né, aqui as condições de equilíbrio de corpo rígido. Então, fazemos aqui somatória de forças em x igual a 0. Nosso Fx vai ser 0. Somatória de forças em y igual a 0. O Fy é igual a 1. E somatória de momentos em z igual a 0, descobrimos, né, que esse momento aqui, ó, né, tem que ser igual a 1 vezes 2 metros, né, que é o bracinho de alavanca aqui. Então, o nosso momento virtual aqui, momento virtual de reação de apoio, ele vale 2. Tá bom? Com base nessas reações de apoio, fazemos aqui, então, o equilíbrio barra por barra. Né, lembrando que temos, né, o Fx é 0, o Fy vale 1 e o momento vale 2. Então, para isso, basta que a gente isole. Né? Então, temos a reação aqui, vale 1, o momento vale 2. Então, fazemos somatória de forças em x igual a 0. Esse VAB vai ser 0. Somatória de forças em y igual a 0. O NAB vai ser 1. E somatória de momentos igual a 0. Então, esse MAB vai ser 2. Tranquilo. Do lado da barra BC, a mesma história. Né? Somatória de forças em x igual a 0. O NBC vai ser 0. Somatória de forças em y igual a 0. O VBC vale 1, né, que é o próprio carregamento unitário aplicado. E somatória de momentos igual a 0, então teremos, né, mais o MBC menos 1 vezes 2, então o nosso MBC vale 2. E aí a gente faz a mesma estratégia. Né, tomamos as ações atuantes nas extremidades da barra e reaplicamos sobre o nó B com o sentido trocado, né, pelo fato de ser ação e reação. E aí a gente verifica se o equilíbrio ele é observado aqui. E isso de fato acontece, né? Se nós fizermos somatória de forças em x igual a 0, o VAB tem que ser igual ao NBC. Então, VAB igual ao NBC. Somatória de forças em y igual a 0, então o NAB tem que ser igual ao VBC. E, de fato, isso acontece, 1 e 1. E os momentos, a mesma coisa, né? NAB menos NBC, ambos valem 2, então o equilíbrio ele é
satisfeito, tá bom? Para, né, com base nesses equilíbrios barra por barra, podemos agora construir os diagramas de esforços solicitantes para o problema virtual. Então, para isso, né, basta que a gente trace as variações, né, dessas ações ao longo do corpo da barra. Então, para a barra AB, temos apenas, né, duas ações de compressão. O momento vai ser, a força normal, ela vai ser constante ao longo do comprimento da barra. Então, temos, né, o unitário de compressão constante, tranquilo. O cortante, né, ele vale zero, já que o VAB vale zero, então o cortante vale zero. E o momento, né, ele vai ser igual a 2, né, uma vez que o cortante ele é zero, então o momento ele é constante. E além disso, né, esse momento ele traciona a parte esquerda da barra. Né? Então, de novo, use o seu dedo, né, para fazer essa ação aí, se você tem dúvidas sobre o sentido de atuação, né, do momento e o efeito mecânico que ele causa, né, na estrutura, para você traçar o diagrama na porção correta, porque isso aqui é de grande importância para você determinar depois os deslocamentos, né, que são pedidos aí no exercício. Com relação à barra BC, a mesma história, né, o NBC vale zero, então a força normal vale zero. O cortante ele é constante, né, de intensidade igual a 1. Se as forças cortantes, como nesse caso, elas tendem a fazer a barrinha girar no sentido horário, então isso para a gente é positivo, né, de intensidade igual a 1. E por fim, né, o momento fletor, então essa barrinha aí, né, ela tende a fazer com que a porção superior da barra seja tracionada, né, então põe o seu dedo aí para representar a barra, aplica sobre a extremidade de livre ação do momento, você vai perceber claramente que esse momento traciona a parte superior, né? E como o cortante ele é constante, então o momento ele vai ter variação linear, né? Uma ordem polinomial acima. Então aqui temos 0 na extremidade livre, 2, né, na extremidade B, né, que faz a conexão da barra ao restante do pórtico, e como traciona em cima, então essa é a variação do momento fletor. Tá? Uma vez resolvidos, né, o problema real e também o problema virtual, então podemos passar para a determinação do deslocamento, né? Então, para isso, a gente vai utilizar a tabela, né, que está em anexo à folha de questões, onde eu estou mostrando aqui apenas a porção que nos interessa, né? Essa tabela tem mais algumas opções aqui embaixo que, por questões de espaço aqui no slide, eu estou cortando. Tá? Estou apresentando aqui apenas a parte que nos interessa na resolução dessa questão. Então, o problema diz, né, que nós devemos considerar apenas as contribuições de força normal e de momento fletor para que a gente resolva o problema. Tá? Então, nesse caso aqui, desprezaremos, né, as contribuições de força cortante. Então, para isso que a gente faz é simplesmente, né, fazer o cruzamento dos diagramas, né, do problema real e do problema virtual, conforme nós já vimos anteriormente no curso. Tá? Então, quando eu faço o cruzamento aqui, para a barra AB, eu deverei cruzar o diagrama de força normal da barra AB, do problema real, com o diagrama de força normal da barra B para o problema virtual. Tá? Quando a gente vem aqui na tabela, nós deveremos cruzar, né, um diagrama que tem essa variação linear aqui com um cara constante. Então, quando a gente vem aqui, a gente percebe que esse cara é o cruzamento, né, da linha 4 com a coluna 1. Então, pega um cara constante com um cara que tem variação linear. E o resultado dessa integração ele vai dar o comprimento da barra, que é 3, vezes meio, né, que multiplica os valores, né, dos esforços solicitantes do diagrama correspondente. Né? Então, eu vou ter aqui menos 11, menos 5, né, que dá o A e o B aqui, que multiplica, né, o valor, né, da força normal, nesse caso aqui, do problema cujo diagrama ele é constante, então é menos 1. Tá bom? Como esse cara é força normal, eu divido ele pelo parâmetro de rigidez EA, tá? Que nesse caso é 20 milhões, conforme já foi informado no enunciado do exercício. Podemos, né, desprezar a contribuição de cortante, mas mesmo se nós considerássemos aqui, ela não faria diferença, porque o cortante do problema virtual é zero, né, então zeraria essa contribuição de qualquer forma. Mas a contribuição agora é de um momento fletor, né, do problema real com o problema virtual, que o cruzamento é o mesmo, né, a linha 4 com coluna 1, tá, já que eu estou combinando aqui, né, um cara constante com um cara que tem variação linear. Então esse cara vai dar, né, o comprimento da barra vezes meio, que multiplica aqui, né, 15 mais 3 vezes menos 2. Tá? Então você fala, Edson, mas espera aí, por que em uma parte você considerou positivo, na outra você considerou negativo? É só porque as porções tracionadas são diferentes. Tá? Então, tanto faz, eu poderia considerar o 3 e o 15 como negativos e o 2 como positivo, tanto faz. O que importa é que o resultado dessa conta aqui ele vai dar
negativo, tá bem? Isso é o que importa. Tá, então, nesse caso do diagrama de momento, né, a porção tracionada é a porção que você vai considerar como positivo ou negativo, né? Tá bem? E aqui dividimos, né, pelo EI, que é o 420.000, conforme dado no enunciado do problema. Para a barra BC, né, vamos cruzar aqui o diagrama de força normal do problema real com o problema virtual. Então, a gente vê aqui que tem um zero, né, então essa contribuição ela se anula. Do cortante, poderíamos desprezar, mas mesmo nesse caso, se considerássemos, né, daria zero, né, porque no caso do problema real, o cortante vale zero naquela barra. E no problema, com a consideração do momento, né, para a gente incorporar no problema a contribuição do momento, nós deveremos utilizar, né, o cruzamento aqui, de uma variação linear com uma variação constante, né? Então, nesse caso aqui é um triângulo com constante, né? Então, temos aqui a linha 2 com a coluna 1. Tá? Então, fazendo a continha aqui, nós teremos, né, 2, que é o comprimento da barra, vezes meio, vezes, né, os parâmetros aqui, que é 3 vezes menos 2. E aqui acontece a mesma coisa, né? Então, como as porções tracionadas nas barras dos problemas real e virtual são diferentes, então eu devo considerar sinal diferentes em ambas, né? Eu estou assumindo aqui por simplicidade que na porção tracionada embaixo é positiva, tá? Por simplicidade. Tá? Então aqui eu tenho 3 vezes menos 2, e aqui divido ainda, né, pelo parâmetro de rigidez EI, que vale 420.000, conforme dado no enunciado do problema. Então, fazendo essa conta aqui, a gente descobre que esse deslocamento no ponto C ele vale menos 1,417 vezes 10 a menos 4 metros. Pelo fato do deslocamento ser negativo, isso indica, né, que o deslocamento ele ocorre em direção oposta à direção na qual nós aplicamos o carregamento virtual de 1. Né? Então, se você lembrar aí na nossa resolução, a força concentrada unitária no ponto C, ela estava atuando na vertical, mas de cima para baixo. Como esse sinal aqui é negativo, então quer dizer que esse deslocamento, na verdade, ele é para cima, tá? Ele é vertical para cima. Então, por isso que eu coloquei a setinha aqui para dizer que o deslocamento, na realidade, ele acontece para cima. Tá bem? Para a resolução agora da porção B, né, que pede a rotação no ponto C, nós poderemos utilizar o mesmo problema real que nós já resolvemos anteriormente. Né? O que nós temos que fazer agora é incorporar os diagramas, né, do problema virtual associado à rotação no ponto C. Então, para isso, o problema virtual correspondente ele envolve a mesma estrutura, mas nós temos um momento concentrado aqui na extremidade livre. Tá bom? Então, para isso, a estratégia de solução é a mesma. Né? Tomamos o diagrama de corpo livre, fazemos aqui a imposição, né, das condições de equilíbrio de corpo rígido. Né? Então, tomamos aqui as condições de vinculação, substituímos por reações de apoio equivalentes, tá? Os graus de liberdade restringidos, tá? E aí a gente impõe, né, as condições de equilíbrio de corpo rígido. Então, somatória de forças em x igual a zero, então, como só temos momento, né, então Fx é zero, somatória de forças em y igual a zero, né, Fy dá zero, e aí somatória de momentos igual a zero. Esse momento reativo aqui ele é unitário. Tá? Uma vez determinadas as reações de apoio, podemos passar por equilíbrio barra por barra, né, onde verificamos claramente aqui, né, no caso da barra B, que a força horizontal aqui, que dá o cortante VAB, ela é zero, né, porque eu não tenho nenhuma força horizontal atuante. Somatória de forças em y igual a zero, então essa força normal NAB também dá zero, e a somatória de momentos igual a zero, esse MAB ele é unitário, né, para que equilibre com esse momento da reação de apoio. Para a barra BC a história é a mesma, né? Fazemos somatória de forças em x, o NBC dá zero, a somatória de forças em y, o VBC dá zero, e a somatória de momentos igual a zero, então o nosso MBC dá 1. Tá? E aí a gente checa, né, se o equilíbrio nodal ele é atendido ali no ponto B. Então, tomamos, né, as reações, as ações atuantes na extremidade da barra, né, e reaplicamos sobre o nó com sentido contrário. Então, a gente faz essa ação aqui. Então, a gente descobre, né, que as ações, as forças horizontais, né, o VAB ele cancela com o NBC, já que ambos são zero. O NAB cancela com o VBC, já que ambos são zero. E os momentos também, né, o MAB ele é igual ao MBC. Então, ou seja, o equilíbrio ele é atendido. Com base nas ações, né, atuantes nas extremidades da barra, podemos passar por traçar os diagramas, né, de esforços solicitantes. Então, eu estou repetindo aqui, por simplicidade, né, o equilíbrio barra por barra, para que a gente possa traçar os diagramas aqui na sequência. Tá? Então, para a barra AB, como, né, as ações, as forças, né,
normais, né, ou forças paralelas ao eixo da barra atuantes nas extremidades da barra são nulas, então a força normal é zero. O cortante é a mesma coisa, né, a força cortante aqui é zero, lá em cima é zero também, então o cortante é zero. Se o cortante é zero, né, então o momento tem variação linear, e devido à atuação desses momentos, né, tanto o momento unitário quanto o MAB, a gente percebe claramente que a porção tracionada é a porção direita da barra. Tá? Então, por isso que o diagrama de momento fletor para a barra AB ele é esse que está indicado aqui. Para a barra BC, a história é a mesma, né? Tanto o normal quanto o cortante serão zero, porque o NBC e o VBC são zero. E o momento, né, ele é unitário, traciona, né, a parte inferior da barra. Tá bem? Já que temos, né, unitário de um lado, unitário do outro, e forças, né, atuantes na extremidade da barra são zero. Então, esse é o diagrama. Então, para a gente calcular a rotação naquele ponto, basta que a gente faça, né, o cruzamento aí dos diagramas do problema real com este do problema virtual. Então, eu repito aqui, né, os diagramas de esforços solicitantes do problema real, que nós já resolvemos anteriormente, e repito aqui também os diagramas de esforços solicitantes do problema virtual associado, né, àquele momento unitário na extremidade C. Bom? Então agora é só a gente fazer o cruzamento, né? Então vamos tomar aqui, ó, força normal do problema real com força normal do problema virtual. Como o problema virtual é zero, então a contribuição dele é zero. O cortante podemos desprezar, mas mesmo se considerássemos daria zero, porque o cortante do problema virtual é zero. E o momento, né, a contribuição dele, basta que a gente faça o cruzamento, né, um cara com variação linear com um cara com variação constante. Então isso dá, né, linha 4 com coluna 1. Então tomamos aqui o comprimento dele, que é 3 dividido vezes, né, meio, mais, né, 3 mais 15 vezes 1. Tá bem? Então, tomamos aqui o A mais B, né, que seria correspondente ao 3 mais 15 vezes o alfa, que corresponde a 1. Como, né, o momento aqui, né, a ação do momento traciona a mesma face, né, da estrutura em ambos os problemas, então eu considerei eles como, todos eles como positivo, né, se eu considerasse eles como negativo também, não faria diferença, né, porque o resultado da contribuição total seria positivo. Mas agora, né, a contribuição associada à barra BC, né, força normal, então temos aqui de 4, mas no problema virtual ele é zero, então a contribuição é zero, o cortante é zero, e também poderíamos desprezá-lo, e a do momento, devemos casar aqui, né, os diagramas constante com constante, né, ambos tracionam a mesma porção da barra, então o sinal tem que ser o mesmo, né? Então constante com constante é a linha 1 com coluna 1, onde temos o comprimento da barra vezes, né, 3 vezes 1, né, que corresponde ao A vezes alfa, e isso, né, dividimos pelo EI, que é o parâmetro de rigidez da flexão, né, já que estamos combinando aqui, ó, diagramas de momento, né? Então, pelo enunciado do problema, o EI vale 420 mil. Então, fazendo essa conta toda aqui, descobrimos que a rotação no ponto C ela é 7,857 a menos 5 radianos, e que, como resultou positivo, então quer dizer que o sentido do giro ele concorda, né, com o sentido do momento unitário que nós aplicamos, ou seja, um giro que acontece no sentido anti-horário. Tá? Então, essa era a solução da questão 1. Para a questão 2, o enunciado é o seguinte: determine a expressão do deslocamento para a viga ilustrada na figura abaixo, utilizando o Rayleigh-Higgs. Para isso, né, adote uma função polinomial de deslocamento do quarto grau completo, né, ou seja, essa aqui é a função de deslocamento aproximada, onde temos o alfa 1x4 mais o alfa 2x3, mais alfa 3x2, mais alfa 4x, mais o alfa 5. Então, considere que o EI seja 400.000 kN vezes metro quadrado, e depois, né, de obter a expressão de deslocamento, né, verifique e comente, né, se a solução obtida, se ela é exata ou se ela é uma solução aproximada. Então a viga que nós vamos tratar é uma viga engastada em ambas as suas extremidades, submetida a um carregamento distribuído de 2 kN por metro, sendo que o comprimento total da viga ela é 3 metros. Então a estratégia de solução ela é bem simples, né, porque a nossa função de deslocamento aproximada proposta, ela deve atender às condições de vinculação, né? Então, nesse caso, os deslocamentos aqui, ó, no x igual a 0 e os deslocamentos no x igual a 3 devem ser 0, da mesma forma como as rotações no x igual a 0 e a rotação no x igual a 3 devem ser também 0, né? Porque eu tenho um engaste, né,
nessas localizações, lembrando que o engaste, né, ele impede o deslocamento e também o giro da estrutura no ponto onde ele é aplicado. Tá? Então, o que nós devemos fazer é impor essas condições de deslocamento, né, de condições de contorno, na verdade, escritas em termos de deslocamento em cima dessa função. Então, com isso, a gente vai conseguir eliminar alguns desses alfas aí, e aqueles que a gente não conseguir eliminar de cara, a gente consegue escrever alguns alfas em função de outros, né, de tal maneira que a gente consegue simplificar um pouquinho essa expressão de deslocamento. Com base nessa expressão de deslocamento, fazemos a derivada segunda dela, para que a gente utilize a derivada segunda dessa função de deslocamento, para que a gente possa escrever, né, o nosso funcional de energia. Então a gente faz aquela integração ao longo do comprimento da viga, etc., e obtemos a expressão resultante do funcional, e em seguida a gente faz a minimização do funcional, tá, para que a gente consiga descobrir o valor do alfa que torna, né, a energia mínima. E com base nessa minimização, descobrimos o valor do alfa, e aí a nossa solução aproximada está resolvida. Tá bem? Então vamos lá. Então a estrutura a ser resolvida é essa, uma viguinha engaçada em ambas as extremidades, submetida a um carregamento uniformemente distribuído de 2 kN por metro. Né? Então temos o parâmetro de rigidez da flexão, o carregamento, a função aproximada proposta. Né? Então, quando nós vamos impor as condições de vinculação ou as condições de contorno escritas em termos de deslocamentos, então a gente vê claramente que o nosso V de zero, né, ou seja, o deslocamento aqui ele tem que ser zero, tá, na extremidade esquerda da estrutura. E para que isso aconteça, né, o nosso α5 tem que ser zero, né, porque ele é um termo que não depende de x. Né? Então, se o x for zero, então o α5 tem que ser zero para que essa condição de contorno seja obedecida. A segunda condição de contorno, né, é que o V', né, ou seja, a rotação, né, da estrutura no x igual a zero tem que ser zero também, porque o engaste está aplicado nessa posição. Então, quando a gente faz essa derivada aqui, né, ó, a derivada primeira dessa função V barra, então a gente descobre que o α4 ele vai ficar, não vai depender de x. Né? Então, para que a expressão resultante seja zero, então o α4 tem que ser zero também. Tá? Então já eliminamos dois parâmetros aqui, ó. Ficamos em função apenas de α1, α2, α3. Para que a gente imponha também as condições de contorno na extremidade, né, oposta, né, ou seja, em x igual a 3, devemos impor também, né, que o deslocamento lá seja zero. Então, quando a gente faz, né, que é o α1, 3 à quarta, mais o α2, 3 ao cubo, mais α3, 3 ao quadrado, isso tem que ser zero, né, exatamente nessa posição do x igual a 3. Tá? Então, quando a gente faz essa continha aqui, a gente escreve o α3 em função de α1 e α2. Né? Então, é a continha simples aqui. Tá bom? Para terminar, né, a imposição das condições de contorno, devemos fazer, né, ou impor que a rotação na extremidade direita, né, ou em x igual a 3, ele seja zero também. Então, vamos derivar esse cara aqui, ó, em relação a x. Né? Então, vamos derivando o v barra aqui. Né? Então, teremos o 4α1x3 mais 3α2 x ao quadrado mais o que seria 2α3x, né? Mas o α3 é esse cara aqui, ó, que a gente acabou de determinar. Né? Então eu vou ter 2 que multiplica, né? Ó, menos 9α1 menos 3α2 vezes o x. Tá? O que nós sabemos é que no x igual a 3, essa rotação tem que ser zero. Né? Então, substituindo aqui, ó, x igual a 3, tá? E igualando a zero, né? Fazendo as continhas correspondentes aqui, a gente descobre que o nosso α2 ele vale menos 6 α1. Tá? Então, com base nessas imposições, né, temos, né, 4 condições de contorno em termos de deslocamento, né, obviamente deslocamento e giro, né, deslocamentos generalizados. Né. Então, a gente pode reescrever, né, a nossa função V barra agora apenas em termos de α1, né, porque o nosso α2 está escrito em termos de α1 e o α3 em termos de α1, em termos de α2, né, mas o α2 está escrito em termos de α1. Então é só reescrever, né, essa função aqui em termos desse único parâmetro incógnito. Então quando a gente faz isso aqui, né, temos o α1 x à quarta mais seria α2, né, x ao cubo, mais o α2 é menos 6 α1. Tá? E depois temos, né, o α3, mas o α3 é esse cara aqui, então fazer continha. Né? Então a gente reescreve esse v barra aqui aproximado como sendo α1 x à quarta menos 6 α1 x ao cubo mais 9 α1 x ao quadrado. Tá? Para a gente escrever o funcional, nós utilizaremos essa função aqui, ó, de deslocamento proposta, né, aproximada, para que a gente consiga calcular a contribuição associada ao carregamento. Mas para eu calcular a contribuição interna do material, né, a contribuição de energia interna do material, nós devemos derivar esse cara aqui duas vezes. Né?
Então, fazendo essa derivada segunda dessa função aproximada, né, a gente chega nesse resultado que está aqui embaixo, né, ó, que é o 12 alfa 1x ao quadrado menos 36 alfa 1x mais os 18 alfa 1. Tá? Então, com base na expressão do deslocamento que está aqui, ó, e na expressão da derivada segunda, podemos agora passar para a construção do funcional que obedece a essa relação aqui, conforme nós já discutimos anteriormente no curso. Né, ó. Lembrando que não temos, né, nesse problema, carregamentos concentrados. Né? Então, se eu tivesse uma força concentrada aqui, eu deveria ter aqui, né, ó, menos, né, o valor da força concentrada vezes o deslocamento no ponto onde essa força está sendo aplicada. Tá bem? Então, aqui é fazer conta. Né, ó. Então, teremos aqui o EI é constante, né, podemos jogar para fora dessa integral. Substituímos aqui, né, o V duas linhas, então como ele é ao quadrado, né, multiplico ele duas vezes, menos, né, o Q vezes a expressão do deslocamento determinada anteriormente, né, que é essa que está aqui. Tá? Então agora é fazer conta, né, fazer esse quadrado aqui e, enfim, integrar no intervalo de 0 até 3 metros. Né? Então, fazendo essa conta aqui de quadrado, né, obtemos essa expressão aqui, né, dessa componente do funcional. Para o carregamento ele permanece a mesma, né? Já que já é a própria, não tem que fazer a multiplicação dos deslocamentos com ninguém. E aí, integrando, né, ó, na expressão, integrar polinômio é tranquilo de ser feito. Né? Então a gente obtém essa expressão aqui final para o funcional, onde temos o EI sobre 2, que multiplica 194,4 alfa 1 ao quadrado, menos Q, que multiplica 8,1 alfa 1. Tá? Então essa é a expressão do funcional. Para, né, que a gente consiga fazer a minimização desse funcional aqui, o que a gente faz? A gente faz a derivada dessa expressão do funcional em relação a cada um dos parâmetros que governam a aproximação do deslocamento. Então, nesse caso, devido à imposição das condições de contorno escritas em termos de deslocamentos, né, a gente conseguiu reduzir aquela expressão do deslocamento a apenas uma única incógnita, que é o alfa 1. Tá? Então, quando a gente faz essa derivada aqui, né, ou seja, para a gente achar o ponto de inflexão, né, a derivada primeira desse funcional em relação ao alfa 1, nós descobrimos claramente, né, que o nosso alfa 1 ele vale 2,083 vezes 10 a menos 7. Tá? Então, se eu sei quanto que vale o alfa 1, é fácil, né? Volto lá no slide anterior, já sabemos qual é a relação do alfa 1 com o alfa 2. Sabendo o alfa 1 e o alfa 2, descubro o alfa 3 e com isso temos a expressão do deslocamento aproximado. Tá? Então, fazendo, né, essa continha aqui, ó, descobrimos quem é o alfa 2, quem é o alfa 3, e aí temos a expressão do deslocamento aproximado para o problema. Tá? Então, o ponto, né, ó, que nós nos perguntamos agora é, será que essa expressão aqui, ó, que a gente obteve, ela é aproximada ou ela é algo real, exato, certo? Ou seja, essa expressão aqui, ela fornece os deslocamentos exatos do problema. Então, esse que é o ponto que nós devemos discutir um pouquinho. Né? Então, para conduzir essa discussão, ó, nós temos que lembrar facilmente aqui, ó, qual é a relação que existe entre o momento fletor e o carregamento distribuído. Tá? Olha só, se na estrutura, né, que nós estamos analisando, se nós temos, né, um carregamento uniformemente distribuído, pelas relações diferenciais, nós sabemos claramente, né, que o cortante vai ter uma variação linear e que o momento fletor vai ter uma variação quadrática. Né? E sabemos disso por quê? Né? Porque o dv de x dx é igual ao menos q de x. Né? Então, se o q de x é constante, então o nosso v, né, que eu devo derivar para dar um constante, tem que ser linear. Da mesma maneira, nosso dm de x dx tem que ser igual ao v de x. Se o meu v de x ele é linear, então qual é a função que eu derivo que me dá um linear? É um quadrático. Tá bem? Então, com base nessa breve discussão, a gente consegue ver claramente que a variação do momento fletor ao longo do comprimento dessa viga ela é quadrática. Tá? Então, ou seja, o momento ele é quadrático. Né? Com base nessa informação, a gente pode lembrar lá da linha elástica. Né? Ó, da linha elástica, não era d2v dx2 é igual a m sobre ei? Não era essa a equação da linha elástica? Se o meu momento fletor ele tem uma variação que é parabólica, ou seja, quadrática, né? Para eu encontrar a expressão do deslocamento, né, pela equação da linha elástica, eu tenho que fazer a integração duas vezes, né, a integração sucessiva por duas vezes, né, da expressão do momento. Então, integrando, né, uma função parabólica duas vezes, eu vou chegar numa expressão do quarto grau, tá? Ou seja, uma expressão polinomial do quarto grau. Então, quando a gente faz, né, com base nessa breve discussão, a gente verifica, né, que a expressão que nós obtivemos aqui ela é do quarto grau. Tá? Então, isso faz com que essa expressão de deslocamento aqui, ó, que a gente chama de uma expressão aproximada
para os deslocamentos. Para este caso particular, ela conduz à resposta exata do problema. Tá? Por simplicidade, eu poderia até ter tomado uma função de ordem maior, eu poderia ter considerado aqui uma função do quinto grau completo. Tá? Mas fazendo essa aproximação, tomando função, né, de ordem maior, você perceberia, né, que os parâmetros alfa associados a esses x, né, de ordem superior, ao x5, ao x6, que eventualmente poderiam aparecer, e os demais, né, eles resultariam zero, tá, quando nós fizéssemos a minimização do funcional. Tá? Então, com base nisso aqui, a gente verifica claramente que a expressão que nós obtivemos é, de fato, a solução exata do problema. Então, com isso, né, eram essas as questões da prova. A prova estava bem simples, né, porque apesar do conteúdo de métodos de energia ser bastante extenso, né, abordamos apenas, né, a aplicação do PTV e uma aplicação do método de Rayleigh-Ritz, né, sendo que o método de Rayleigh-Ritz tem uma importância muito grande, porque ele é o passo inicial para a gente resolver ou entrar, né, no domínio de métodos numéricos, né, ou seja, é um passo onde você propõe uma solução aproximada para o problema. Então, apesar daqui do vídeo eu ter gastado muito tempo e fornecido bastante detalhe, né, no equilíbrio, principalmente dos problemas associados à questão 1, na resolução a gente poderia ter ido mais direto ao ponto. Né? Não precisa você ficar fazendo equilíbrio totalmente detalhado como eu fiz aqui. O objetivo da resolução que eu apresento nesse vídeo é o detalhamento mesmo, né, para que não existam dúvidas sobre os passos a seguir. Mas se você já tem na sua cabeça, né, consolidado essas etapas, você já poderia bater o olho na estrutura e sair traçando os diagramas de uma maneira mais rápida. Tá? Então, com base nisso, né, a gente vê claramente que a prova era simples e que o importante era praticar mesmo conceitos fundamentais que nós apresentamos no curso. Tá? E, obviamente, né, dentro, né, do período de prova disponível. Né? Então, temos 1h50 para fazer a prova. Essa prova está dimensionada para ser feita em 50 minutos. Tá? Então, muito obrigado por assistir um vídeo. Um grande abraço.